Pra você, qual o personagem mais complexo de Naruto? Kakashi, Itachi, Orochimaru ou talvez o Madara? Cada um tem uma visão bastante diferente sobre esses personagens. Mas quer saber a resposta do Kishimoto para essa pergunta? Sasuke Uchiha. Sim, meus amigos, acreditem ou não, o Sasuke é, pro criador de Naruto, o personagem mais complexo e difícil de se trabalhar. E por incrível que pareça, não é por conta do seu passado trágico. Então bora dar uma olhada mais de perto no personagem e entender o porquê o Sasuke é de longe o personagem mais complexo de Naruto. Começando do início. Como quase todo bom personagem de Naruto, a história do Sasuke começa com uma tragédia pessoal. Ele é tratado por quase todo mundo como um prodígio do clã Uchiha, o que sim, é verdade. E isso já estabelece bastante o peso gigantesco que ele carrega sobre seus ombros, já que o clã Uchiha sempre foi um dos mais poderosos e influentes em Konoha, que por sua vez é a vila mais poderosa e influente do mundo ninja. Ou seja, o Sasuke carregava a necessidade de ser tão bom ou até melhor do que todos os Uchihas, que já eram fodas. Isso porque ele era filho do líder dos Uchihas, o Fugaku Uchiha, e irmão do Itachi, que era um prodígio ainda mais absurdo que qualquer outro. E por isso o Sasuke sentia tanto essa necessidade de se provar pra todo mundo, principalmente pro seu pai e depois pro Itachi. E é exatamente aí que os problemas realmente começam. Quando criança, o Sasuke tinha, assim como qualquer criança normal, uma base principal que era a sua família. Como qualquer pessoa normal, ele queria dar orgulho pros seus pais. Mas por mais que tentasse, ele sempre acabava sendo comparado com o Itachi, que era muito mais forte, habilidoso, dedicado, praticamente o filho e ninja perfeito. E foi principalmente por conta disso que o Sasuke passou a buscar a aprovação do Itachi, justamente para tentar se validar primeiro com a pessoa que o seu pai admirava para depois conseguir a admiração do seu pai. O que parecia ser uma boa ideia, um bom plano, até o Itachi ir lá e massacrar completamente o próprio clã. Esse evento inicial tão traumático pro Sasuke é o que moldou a sua busca por vingança por toda a série. E pelo menos até aqui eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que o Sasuke tá fazendo drama ou exagerando, porque qualquer pessoa no lugar dele faria algo parecido, no mínimo ia nutrir algum ódio pela pessoa que causou tanta dor. Principalmente porque o massacre do clã Uchiha simbolizou pro Sasuke a corrupção do poder, a perda da identidade e a desconstrução da família, temas que o tempo todo são mostrados ao longo da jornada do Sasuke. Isso porque ele viu a principal figura de admiração que ele tinha na vida se tornar um vilão por completo, sendo aparentemente corrompido pelo seu poder e perdendo a sua própria identidade, o que resultou diretamente na destruição da sua família. E aqui já começa o conflito. A partir desse momento, o Sasuke poderia passar a enxergar no Sharingan uma espécie de maldição, justamente o que eles chamam na obra de maldição do ódio, o que é bastante discutível se existe ou não, mas isso é um assunto muito mais lá pra época do Tobirama. Por enquanto, vamos focar aqui no Sasuke. O ponto pro personagem é que ele perdeu não só a sua família, a sua base familiar, mas também o seu modelo de pessoa, de filho, de ninja, tudo que ele admirava e queria ser quando crescesse. E por que eu tô gastando esse tempo do vídeo pra explicar os impactos desse trauma na mente do Sasuke? Simplesmente porque pra entender de verdade o que o personagem fez e o que motivou ele a fazer cada uma dessas coisas, inclusive atrocidades, a gente precisa entender de verdade de onde veio tanto ódio. Só assim a gente começa a entender um pouco mais do personagem e para de ver ele só como um moleque mimado que é filha da puta com todo mundo. E falando em ser filha da puta com todo mundo, é aí que entra o Naruto. Nesse meio tempo, enquanto o Sasuke tá buscando a sua vingança, ele também forma uma relação complicada com o Naruto. Inicialmente, o Sasuke vê o Naruto como um rival e amigo ao mesmo tempo. E isso apesar de ele desconsiderar completamente as motivações e valores do Naruto, como se ele visse nele um potencial desperdiçado. Alguém que até tem muito em comum, coisas que poderiam aproximar os dois a ponto deles se tornarem amigos, mas que não tem motivações e valores fortes ou nobres o suficiente pra ficar lado a lado com ele. Mas apesar desse comportamento super arrogante do Sasuke, é justamente a relação entre os dois que vai construir um contraste absurdo nessa trajetória. Enquanto Naruto busca reconhecimento e quer proteger os seus amigos, o Sasuke se afasta deles, acreditando que o único caminho para a verdadeira força é o isolamento e a vingança, o que faz o Naruto virar pro Sasuke um símbolo de fraqueza, assim como ele mesmo diz pro Naruto na tentativa de ferir os seus sentimentos, falando que ele só faz clones para não se sentir sozinho, enquanto na verdade o Sasuke também fazia algo parecido, mas no outro extremo, em que ele se afastava de tudo e todos para que ninguém conseguisse se aproximar e eventualmente o machucar como o Itachi fez. E por isso o relacionamento desses dois é tão importante. Tudo isso ao mesmo tempo que o resgate do Sasuke se tornou pro Naruto uma forma de se provar capaz, já que ele mesmo dizia que se ele não pode nem mesmo salvar um amigo, como é que ele vai se tornar um Hokage? Todo esse contexto torna essa relação dos dois personagens extremamente interessante e importante pra obra, o que inclusive até refuta aquela ideia de que o Naruto só ficou correndo atrás do Sasuke o anime inteiro e isso foi ruim. Você pode até não gostar, obviamente, cada um tem o direito de pensar como quiser, mas isso faz muito sentido narrativamente falando e só engrandece os
personagens, se a gente passar a entender o que realmente motiva cada um deles. E isso fica muito claro na luta final deles no Vale do Fim, momento em que eles finalmente confrontam um ao outro com as suas visões de mundo, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você quiser ver uma palhinha sobre esse tema, é só ver esse vídeo aqui onde a gente fala um pouco mais sobre esse relacionamento dos dois, vê lá que tá bem legal. Mas voltando pro nosso prota de hoje, o Sasuke, tá na hora da gente falar da queda, o momento em que ele decide abandonar Konoha e tudo que ela representa. As motivações do personagem para fazer isso nesse momento são bastante claras durante a obra. Ele percebe que para derrotar o Itachi ele precisa ficar muito mais forte depois daquela luta super humilhante que ele teve com o irmão, e por isso decide ir embora com Orochimaru, para aprender o máximo possível com esse Sannin lendário, que provavelmente era a pessoa ideal para ensinar o Sasuke, já que o Orochimaru também não tinha nenhum escrúpulo e nenhum limite para alcançar poder. Ainda assim, por mais simples que pareça, a saída do Sasuke de Konoha é um ponto de ruptura, não só na história, mas também no caráter do personagem, que estava tentando com essa atitude se afastar de tudo que representava a amizade e a lealdade, para se focar única e exclusivamente naquilo que ele julgava que era o seu dever, o seu destino, vingar o clã Uchiha. Essa aliança do Sasuke com Orochimaru é reflexo da ideia de que para obter poder ele precisa primeiro sacrificar os laços humanos, algo que é central na trama do personagem, justamente porque para ele, assim como em Fullmetal Alchemist, tem que ter uma troca equivalente. Para receber poder você precisa dar algo em troca, o que por si só já refuta aquela ideia de que o Sasuke representa o talento, enquanto, sei lá, o Rock Lee é o trabalho duro. Na verdade, o Sasuke representa os dois, já que ele não só é muito talentoso, é de fato um prodígio, mas também é muito esforçado, disposto a sacrificar qualquer coisa em busca de poder. É aquela famosa frase: você pode até não concordar com os meus métodos, mas não pode discutir com os resultados. Tanto que ele realmente consegue poder o bastante para confrontar o irmão, mas como nada nunca é tão simples, a luta não acontece como ele esperava. Depois do Sasuke finalmente conseguir derrotar o Itachi, ele descobre como aconteceu todo o plano de extermínio dos Uchihas. Aqui ele passa a entender que o Itachi na verdade não teve escolha, e ele fez isso na verdade para proteger as pessoas, principalmente o próprio Sasuke. E esse aqui é um outro momento em que muita gente começou a tomar raiva do personagem depois das mudanças dele, em que ele passa trocentos capítulos tentando se fortalecer para poder se vingar do irmão, e quando ele finalmente consegue, ele muda completamente de ideia, mirando o seu ódio agora para Konoha. Mas aí que tá, essa mudança também faz total sentido. Direcionar o seu ódio que tava no Itachi para Konoha não faz do Sasuke um personagem hipócrita ou confuso. Na verdade, faz dele um personagem muito focado, que percebeu que tinha sido enganado por todo aquele tempo, e o seu ódio, que era para ter acabado, agora só aumentava. Tudo isso ao mesmo tempo que ele procurava entender o seu real propósito, já que ele percebeu que os seus anos de dedicação e treinamento, seus sacrifícios e sofrimento tinham sido em vão. E para você que acha que o Sasuke tinha que ser mais maduro, entendido a situação, lembre-se que ele tinha 16 anos, uma idade em que tudo é muito confuso e exagerado. É só olhar para as metas que a gente mesmo faz. E foi justamente por isso que o Sasuke decidiu, depois dessa descoberta, destruir Konoha, sem nem sequer cogitar uma solução um pouco menos extremista, tipo, sei lá, um diálogo. E aqui a gente precisa abrir um parêntese para dizer que a interpretação do problema que o Sasuke fez estava certa, só a solução que estava errada. O que eu quero dizer com isso? Que realmente o sistema ninja é podre, é o que causou todo esse sofrimento, é o que fez o Itachi matar todo o seu clã e acabar em toda essa desgraça. Mas isso não significa que tem que sair matando a vila toda por conta disso. Konoha realmente foi responsável por todo o massacre do clã Uchiha, pela vida de sofrimento do Itachi e do sofrimento do próprio Sasuke. Mas assim como qualquer organização, Konoha é um corpo muito grande, que possui pessoas más e pessoas boas. Então não dá pra botar todo mundo no mesmo saco e jogar fora. Mas isso significa que de alguma forma o Sasuke estava sendo incoerente? Não, não significa. Na verdade, a revolta do Sasuke contra Konoha reflete justamente a sua completa desconexão com tudo que ele conhecia ao longo da vida. Ele acreditava na sua vila, na sua família, no seu irmão que sempre cuidou dele, e depois descobriu que era tudo uma mentira. Ele passou a enxergar o sistema de poder como corrupto e culpado pela perda da sua identidade e do seu clã. Esse seu desejo de destruição é só um reflexo da dor e do vazio que ele sentia depois de perder tudo que ele amava. Prova disso é que pouco tempo depois de ele querer destruir a vila, ele começa a querer se tornar o Kage de Konoha, tipo, literalmente de um extremo pro outro. Isso mostra o quanto o personagem estava mudando de ideia extremamente rápido. Ele queria da sua própria maneira fazer justiça, primeiro entendendo que o seu irmão era o culpado, depois entendendo que Konoha como um todo era culpado, e por fim vendo que Konoha tem suas maçãs podres, mas que não dá pra jogar a árvore inteira fora por causa disso. Foi exatamente essa a razão para ele se unir ao Naruto e às outras vilas contra o Madara, para proteger um mundo que ele sabia que era corrupto e complicado, mas porque ele passou a acreditar que tinha um outro caminho, um caminho que não necessariamente era o do Naruto, tanto que depois disso eles saem na porrada de novo no Vale do Fim. E isso pra muita gente pode dar uma impressão de que o Sasuke toda hora muda de ideia, que ele é bipolar, que ele é louco, uma hora ele quer matar, outra hora ele quer destruir, salvar, ama, odeia e uma putaria danada. Mas essa é justamente a beleza do personagem. A luta entre o Sasuke e o Naruto no Vale do Fim é a representação do contraste final entre essas duas filosofias de vida. O Sasuke, que acreditava que somente destruindo o sistema ele poderia alcançar a paz, e o Naruto, que acreditava no poder dos laços, da redenção e da mudança. A aparente inconstância do Sasuke ao longo da sua jornada representa justamente a sua luta interna e a sua tentativa de encontrar o seu lugar no mundo. Do início até o fim da sua trajetória, ele sempre quis a mesma coisa, ser reconhecido como um indivíduo e tratado como um igual. A questão é que ele sempre tentava caminhos diferentes para alcançar esse objetivo sem nunca conseguir. E foi justamente por isso que, no fim dessa
dessa batalha, o Sasuke reconhece que a sua jornada de vingança também não levou ele a lugar nenhum. E assim ele decide tentar mais uma vez um novo caminho, justamente a sua conexão com Naruto, o único que sempre acreditou nele, mesmo quando ninguém mais acreditava. E é justamente por essa razão que se hoje em dia, lá no Boruto, o Sasuke virar a casaca de novo, também vai fazer sentido. Justamente porque ele pode ver que nesse novo caminho do Naruto também não deu certo, e ele vai tentar um novo. E você pode ver isso como uma inconsistência, inconstância e sei lá, uma bipolaridade do personagem, mas não. É só olhar pra cada um de nós, quantas vezes a gente não tenta um plano que dá errado, a gente tenta outro e vai tentando. Isso é a característica humana. Não que eu ache que isso vai acontecer, mas dá pra notar que essa última fase da sua jornada, em Boruto mesmo, é muito mais introspectiva, refletindo a sua tentativa de reconstruir o seu sentido de pertencimento, agora como aliado de Konoha, é claro, mas ainda assim sem perder a sua identidade. Atualmente o que a gente vê é mais uma tentativa de encontrar o seu propósito, o seu lugar no mundo, se distanciar do ciclo de ódio que dominou a sua vida e começar a trabalhar para corrigir os erros do passado. E isso reflete perfeitamente a ideia de que ninguém é predestinado a seguir um único caminho, mesmo que esse caminho pareça ser o único. Às vezes é melhor dar 2 passos para trás do que 3 passos para frente se o caminho for o errado. Agora, para você que ainda não entendeu qual a relação disso tudo com a dificuldade que o Kishimoto tem de trabalhar o personagem, eu vou explicar agora. Durante uma entrevista, o Kishimoto foi questionado sobre qual personagem mais difícil de se escrever, de se manipular em Naruto. Toda essa dificuldade de trabalhar o personagem vem justamente da característica dele de não agir, a menos que a situação seja favorável. O Sasuke é extremamente realista do ponto de vista psicológico, a ponto de não abrir mão das suas metas ou objetivos por nada, independentemente da moralidade dos seus atos, a não ser que ele seja convencido que isso realmente é melhor para ele. Ou em outras palavras, ele é egoísta e consistente nas suas ações, até ele mudar de ideia. O que sim, pode parecer contraditório, mas na verdade não é. Ele é teimoso a ponto de ser difícil pro autor conseguir forçar, entre muitas aspas, alguma atitude no personagem. Mas por que isso acontece exatamente com o Sasuke, não, sei lá, com o Itachi ou com o Orochimaru, que também tem uma motivação forte? Justamente porque ele foi construído desde o início de uma forma muito mais humana, agindo exatamente como qualquer um de nós agiríamos nas mesmas situações. E até por isso ele é um personagem tão odiado por tantas pessoas, porque a cada atitude que parece incoerente do personagem, ele esfrega na nossa cara o quanto nós somos hipócritas, egoístas em inúmeras situações. O que não necessariamente torna nenhum de nós pessoas ruins, só humanos. Mas se isso é mesmo verdade, por que a gente pode agir assim, sem ser ruim, e o personagem não? Porque isso torna ele ruim? É como dizem, a vida imita a arte e vice-versa. Agora, se você discorda ou quer acrescentar alguma coisa nessa discussão, é só comentar aí embaixo, de maneira civilizada, por favor. Não vai agir como um troglodita em vídeo de internet, hein? Pelo amor de Deus. Pensa assim, só fala o que você falaria pessoalmente, só isso aí já corta metade das ofensas. Bom, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou e não tá inscrito, deixa de ser mão de vaca e se inscreve aí que não vai te custar nada. Agora, quem tá mais inspirado, acompanha o canal, sabe o trampo que a gente faz e quer ajudar diretamente, considere se tornar um membro. Isso sim vai custar um pouquinho, 5 pila no mês, mas se você quiser e puder dar essa força, eu vou agradecer demais. Fora que assim você tem acesso aos vídeos exclusivos para os membros do canal, seu nome aqui nos créditos, além do principal, que é ajudar o canal a continuar vivo. Acreditem ou não, isso faz muita diferença. Então, tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Valeu!